Muito boa noite e bem-vindos à noite informativa. Vamos, durante as próximas cerca de 2 horas, olhar para as principais notas informativas desta sexta-feira no país e também no mundo. A província da Zambésia acolhe a Simulação Nacional de Calamidades Naturais. O evento contou com a presença do chefe de Estado e visa testar a capacidade de intervenção do INGC na sequência da época chuvosa que se avizinha. Trata-se de uma simulação nacional que teve como objetivo testar a capacidade humana e material de vários setores que, durante as calamidades naturais, prestam socorro à população assolada pelas intempéries. Vamos ver os que estão no risco! Durante o risco! Para próprio! Vamos ver para as calambolhas! Esta simulação, que juntou Forças Armadas de Moçambique, quadros do INGC, Forças de Salvação Públicas, entre outros, ilustra o processo de busca e resgate da população depois de assolada por um ciclone e chuvas fortes. Temos que estar preparados, organizados, e viemos vos ver e dizer que o vosso governo está convosco em todos os momentos de alegria, momentos de tristeza, todos os momentos estamos convosco. Até hoje está muito calor aqui, né? Sim! Mas estamos convosco também. Sim. Muito obrigado. Que o chefe do Estado, Filipe Jacinto Nunes, saúda a população aqui do bairro Samora Machel, que ocorreu a este local para acompanhar, digamos, esta simulação que tem em vista testar a capacidade, portanto, material e também humana das forças conjuntas que intervêm sempre que há calamidades. E vocês não vão aceitar mais isso, ouviram? Sim! Não só ver os vossos titios que estão aí, estamos a dar exemplo como temos que nos comportar. E eu já agradeci a eles pelo exemplo que deram a todos nós, a todo o povo moçambicano, para nós prevenirmos contra esses problemas que poderão acontecer a qualquer momento. Ouviram? Sim! Então, estudar muito e perguntar aos professores o que devem fazer quando houver problemas. Ouviram? Sim! Filipe Jacinto Nunes a conversar com a população, com destaque para crianças que também estiveram neste local da simulação para, digamos, acompanhar o processo que aqui ocorreu, por forma a estar atenta em relação à época chuvosa que se aproxima. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Mucuba. O chefe do Estado, Filipe Nunes, inteirou-se dos meios utilizados no processo de busca e resgate na eventualidade de ocorrência de calamidades naturais. Depois da simulação no bairro Samora Machel, aqui no distrito de Mucuba, o chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nunes, visitou, portanto, a exposição onde esteve, portanto, patente materiais de socorro em caso, portanto, de calamidades naturais. O chefe de Estado acompanhou aqui a apresentação de diversos meios utilizados, digamos, a cada, portanto, momento em que se presta socorro às vítimas das calamidades naturais. Na popa, temos o painel da popa e no painel da popa temos a parte central, onde fixamos nosso motor fora do bordo. Temos o porão da popa, onde guardamos o nosso depósito de combustível. Temos 4 bancos, onde senta 16 ocupantes. Aqui, este equipamento é o equipamento de intervenção aos acidentes, composto por máquina. Temos macaco hidráulico, temos separador hidráulico, temos próprio o gerador hidráulico e a tesoura hidráulica. Como se pode ver, estão aqui, portanto, meios circulantes, nomeadamente ambulâncias que pertencem ao Corpo de Salvação Pública e que também o chefe de Estado visitou aqui para, digamos, apurar a capacidade de intervenção desses meios em caso de eventuais inundações, porque, como se sabe, aproxima-se a época chuvosa e por aquilo que consta é que Zambésia voltará a ser fustigada pelas cheias e inundações e a perspectiva é ver se estes meios aqui, portanto, colocados em Mucuba estão ou não em prontidão para fazer face às calamidades naturais. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, Mucuba. O chefe do Estado diz que o governo tem medidas de curto e médio prazo para mitigar o impacto das enxurradas. Temos medidas a longo prazo, temos medidas a médio prazo e a curto. A curto prazo são exatamente essas medidas que estamos a tomar.
treinar a nossa população, ensinar a nossa população, mas também a equipa que apoia, a própria equipa UNIPROC, o INGC, através do seu Ministério da Administração Estatal e Função Pública. É aqui onde também se vê o papel principal das Forças de Defesa e Segurança, que surgem em defesa da população nesse momento em que não há guerra. E mesmo em guerra, essa missão está também adstrita às Forças de Defesa e Segurança. Naturalmente que a médio prazo, face às condições que o país tem que ter, tem que criar condições de meios, mesmo reparação daquilo que foi danificado nos anos passados, mas a nossa meta é a criação de soluções a longo prazo. Isso é, por exemplo, a gestão da própria água. Esta água que não deve matar quando chove muito. Pois bem, damos seguimento às notícias nesta noite informativa. Vamos olhar agora para a apreensão de marfim. A polícia em Cabo Delgado apreendeu 9 pontas de marfim. Em conexão com o caso, estão detidos 2 cidadãos nacionais que foram flagrados na posse do referido produto. As 9 pontas de marfim foram encontradas pela polícia na residência destes 2 cidadãos no bairro Josina Machel, zona da praia, cidade de Pemba, numa operação levada a cabo pela corporação graças à denúncia da população. O produto foi adquirido no distrito de Marupa, na vizinha província do Niassa, para onde estes cidadãos se deslocam regularmente para a compra de cereais, mas viriam a mudar deste negócio para o de marfim. Dali encontramos com 3 rapazes a vir nos solicitar, a dizer que temos negócio que sai muito dinheiro aqui, que é marfim. Então nós achamos que esse negócio vai nos pagar muito. Compramos lá por 160, porque esse meu amigo tinha 70 mil, eu tinha também metade do dinheiro. Então juntamos dinheiro, compramos. E passamos ali com um carro de cavalo. Vimos o cavalo, uma plataforma que sai de zona de Marupa. Então pedimos a ele e informamos. Ele cobrou 10 mil. Então para nos levar ali. Entramos. Se ele sabia, informamos. Estava escondido onde? Ele carregava na calceria mesmo. Ele que sabe como carregava, né? Este é o primeiro caso de tráfico de marfim que a polícia em Cabo Delgado registra este ano e apela à população para que continue a denunciar os que praticam este ato. Somente afirmar que, tanto nos anos idos, nós tivemos tanto vários casos de abate de espécies proibidas. Perante este caso, dizer que gostaríamos de agradecer à população pelo elevado nível de confiança que teve para com a PRM ao denunciar, portanto, a existência, portanto, deste material, e voltar a dar o nosso voto de confiança, que confia na PRM e que nós continuaremos a proteger, portanto, as nossas testemunhas. A polícia em Cabo Delgado garante estar a fazer um trabalho de base por suspeitar que haja uma rede de tráfico de marfim na província. O Banco Central decidiu esta semana aumentar as taxas diretoras em resposta à depreciação do metical e a possibilidade do aumento geral de preços. As taxas diretoras são variáveis usadas pelos bancos comerciais na fixação dos juros, que podem ficar mais altos com esta medida. O Banco de Moçambique não mexia nas taxas diretoras desde novembro de 2014 e as mesmas não subiam há 5 anos, altura em que a autoridade monetária teve de intervir para resfriar a depreciação do metical e controlar a inflação. Esta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu interromper o ciclo. Assim, a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez subiu de 0,25 pontos percentuais para 7,75%. A taxa de juro de facilidade permanente de depósitos sobe de 0,5 pontos percentuais para 2%. E o coeficiente de reservas obrigatórias em 1 ponto percentual para 9%. O Banco Central justifica este reajuste recorrendo ao desenvolvimento da economia doméstica e internacional, caracterizado por uma tendência de apreciação do dólar no mercado cambial. Os dados indicam que em setembro passado, os bancos comerciais vendiam $1 por 44,33 meticais, o que representa uma depreciação mensal
de 6,14%. Nesta sexta-feira, os bancos comerciais estão a trocar o dólar a uma média de 45 meticais contra um câmbio médio de 46,5 meticais nas casas de câmbio. A autoridade monetária diz ainda que a subida das taxas diretoras deve-se às projeções de inflação para Moçambique referentes a 2016, que apontam para um nível superior à média dos últimos 3 anos. Ao aumentar as taxas, em particular a de facilidade permanente de cedência, o Banco de Moçambique influencia o aumento das taxas de juros de mercado, o que quer dizer que o crédito poderá ficar mais caro. O economista Faisal Karsan diz que o Banco Central devia ter sido mais agressivo no aumento das taxas de juros. Para o economista, as taxas devem ter aumento entre 2 a 3 pontos percentuais. Karsan entende ainda que a medida do Banco de Moçambique poderá ajudar a travar a depreciação do metical. Esta era uma matéria que devemos, portanto, acompanhar já a seguir. Para já vamos avançar para a análise deste que é o nosso tema de fundo, portanto, nesta noite informativa, que é a revisão das taxas de referência do Banco de Moçambique. E tenho, portanto, em estúdio como convidado o Adelson Rafael, a quem eu saúdo. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. De igual forma também, portanto, o economista e docente universitário Faisal Karsan, a quem, portanto, também agradeço a presença aqui no nosso estúdio, por olharmos para esta medida, portanto, do Banco de Moçambique. Começaria por si, Adelson. Como é que analisa esta medida do Banco de Moçambique? Boa noite, Armínio. Saudações extensivas primeiro para o Dr. Karsan e aos telespectadores, e mais uma vez obrigado pelo convite. Se permita, mais que a gente, antes de efetuar a avaliação, temos que aqui passar em revista, muito por conta da apreciação do dólar, não a nível somente nacional, mas a apreciação do dólar que tem ocorrido, isto é a nível mundial. E também aqui, principalmente nos últimos meses, acho que é notório o impacto que tem ocorrido pela depreciação do metical. Eu julgo, primeiro, tomando em consideração os cumprimentos, aquilo que é o cumprimento do programa econômico do governo, julgo que o Banco Central aqui encontra diria que teoricamente a melhor solução para poder efetuar a contenção e principalmente o risco que tem da inflação para o ano 2016. Mas se formos a ver numa questão dos impactos que ele poderá ter, principalmente no que diz respeito ao bolso do cidadão, a gente tem aqui que, tomando em consideração também que o mercado já se fazia ressentir da falta da liquidez, bem como a questão do crédito, o mal parado, que nos últimos meses a gente tende a aumentar. Esses 2 fatores conjugados, julgo que com essa medida ele poderá ter um impacto significativo no cidadão. Quer dizer que teremos um problema, embora diria não de estagnação, mas de controle a médio e curto prazo da apreciação do metical. Nós continuaremos a ter esses 2 variáveis a qual fiz menção, a ter um impacto significativo a nível do bolso do cidadão. Então, qualquer análise, na minha perspectiva, ela tem que ser feita nessas 2 perspectivas. É uma medida que, diria, para objetivos governamentais, pode ser uma medida, diria, necessária, mas também tem que se criar mecanismos complementares para que esse impacto ela não se faça sentir muito a nível do cidadão. Pois bem, o Banco de Moçambique decide mexer, portanto, nas taxas diretoras, que estavam estagnadas desde 2014. Na sua análise, o que é que poderá ter motivado isto? O que é que poderá ter motivado e como é que julga que esta medida poderá, de alguma forma, atuar na atual conjuntura económica do país? Muito boa noite. Permita-me, em primeiro lugar, saudar os estimados telespectadores e retribuir os cumprimentos aqui do Dr. Adelson. Indo especialmente à sua questão, eu penso que esta medida adotada pelo Banco Central é uma medida alternativa, uma vez que o Banco Central já tinha ensaiado uma outra quando começou esta depreciação do metical. A primeira reação que o Banco Central teve foi de fazer intervenções no mercado cambial, no sentido de aumentar a oferta de dólar para evitar com que o metical se depreciasse muito.
O Banco Central fez isto durante alguns tempos, mas infelizmente esta medida não teve os resultados que o Banco Central esperava. O Banco Central injetava dólar no mercado, mas a situação de pânico já tinha sido criada. Isto é, o mercado cambial já estava extremamente nervoso. Então, ao invés da oferta de dólar aumentar somente, nós tivemos um efeito em simultâneo. Aumentou a oferta de dólar, mas ao mesmo tempo aumentou a demanda pelo dólar, porque o mercado cambial já estava nervoso. Então, este aumento de dólar que o Banco Central fez no mercado cambial não teve aquele efeito que era desejado, que era fazer a taxa de câmbio baixar. E o Banco Central, como não tinha um volume de reservas em dólares muito alto para fazer estas intervenções, optou por depois parar de injetar dólar na nossa economia. E o mercado foi funcionando assim durante 2, 3 meses. Recentemente, dada a situação em que a taxa de câmbio continuava a sofrer depreciação, é preciso lembrar que a taxa de câmbio saiu de cerca de 30 meticais para cada dólar há 4, 5 meses atrás. Estamos hoje a 45, 46 meticais para cada dólar. Portanto, a depreciação foi de cerca de 15 meticais, o que significa uma depreciação na ordem de 50%. Portanto, passamos de uma situação de 30 meticais para cada dólar para uma situação de 45, 46 meticais para cada dólar. A depreciação foi de 50%. Uma vez que o Banco Central não tem um volume de dólares, não tem um volume de reservas em dólares suficiente para conter esta depreciação, então o Banco Central ensaiou uma outra política monetária, que é aumentar as taxas de juros diretoras. São as taxas que comandam o nosso sistema financeiro. O objetivo claro desta medida é exatamente diminuir a oferta de moeda no mercado financeiro. O Banco Central, aumentando as taxas de juros, adota uma política monetária contracionista, que tem por objetivo diminuir a oferta de moeda em meticais. Isto faz com que menos quantidade de moeda em meticais possa pressionar menos a pouca oferta de dólar que já existe. Porque o que nós tínhamos um aumento na oferta de moeda em meticais e tínhamos uma cada vez maior escassez de dólar, o que fazia com que a grande quantidade de meticais pressionava os poucos dólares, no sentido de muitos meticais comprarem os poucos dólares. E do ponto de vista da eficácia desta medida do Banco de Moçambique, como é que nós podemos olhar? Espera-se resultados positivos. É uma política bastante eficaz, embora a minha opinião pessoal era de que o aumento nas taxas de juros tinha que ser um pouco maior. A taxa de juros de facilidade permanente aumentou somente 0,25 pontos percentuais. A taxa de juros de facilidade de depósitos aumentou 0,5 pontos percentuais. E a taxa de reservas obrigatórias aumenta 1 ponto percentual. Um maior aumento resultaria em quê, efetivamente? Um maior aumento resultaria em uma maior eficácia desta política, no sentido de diminuir a oferta de moeda em meticais. Este é o lado positivo desta política. O lado negativo é o aumento na taxa de juros encarecer o crédito, o que faz com que a capacidade das empresas que investem no setor produtivo também possa diminuir. Crédito mais caro, o nível de investimento das empresas vai baixar. Isto tem outros efeitos colaterais na nossa economia, no sentido de gerar desemprego. Então, se por um lado um aumento na taxa de juros diminui a oferta de moeda, o que é extremamente bom para uma situação em que a taxa de câmbio está em constante depreciação, por outro lado, este aumento na taxa de juros encarece o crédito, o que faz com que o nível de investimento possa diminuir e o nível de emprego também possa diminuir. Outro efeito positivo deste aumento na taxa de juros é, ao diminuir a oferta de moeda, haver uma menor pressão sobre os preços dos bens, no sentido da capacidade de compra da economia diminuir por ela estar a funcionar com menos moeda. Estamos já 3, 4 meses do final do ano. Nós sabemos que todo o final do ano nós temos aquela inflação sazonal de dezembro, que é motivada por um excesso de demanda
que é causada pelas festas de final do ano. Então, diminuindo a oferta de moeda, tirando boa parte dos meticais que circulam, então isto faz com que a pressão sobre os preços não seja assim tão grande. Então, o outro lado bom é com esta medida, termos um maior controle sobre o nível de preços. Pois bem, doutora Adelson, também conjuga, portanto, comunga desta perspectiva, desta visão de que a taxa de juros deveria ter sido, portanto, aumentada um pouco mais do que em relação àquilo que o Banco Central? Se permita-me, primeiro acho que houve aqui, em termos técnicos, uma ótima explicação e o que é importante. Mas se permita, conforme havia dito, a gente tem que efetuar essa análise em duas perspectivas. Acho que em termos de medida, acho que já havia dito, torna-se eficaz, porque isso é necessário para que o governo pudesse tomar uma medida para travar a depreciação. Mas, reparando, que eu disse, usando o senso comum, no bolso do cidadão, e disse aqui muito bem claro que a gente tem um processo de encarecimento do crédito. Se tomarmos em consideração que a fonte primária de investimento bem como também das despesas de funcionamento das pequenas e médias empresas que têm, em termos de absorção, maior absorção da mão de obra, nós estaríamos aqui a dizer, teremos a pôr barreiras a curto e médio prazo, para não falar de longo prazo, a muitas dessas empresas, porque ao encarecer o crédito, diminui a possibilidade de muitas dessas empresas, bem como individualidades, que fazem uso, por exemplo, do crédito de consumo como fonte para contornar os restantes créditos, para ir buscar para certos investimentos de pequena envergadura, que a gente encontra um ponto de travagem. Mas também há que ser aqui honesto que havia uma necessidade urgente do Banco Central encontrar uma medida para efetuar a contenção, porque de contrário nós teríamos aqui, corríamos o risco, não só quando faz menção aqui da inflação sazonal que a gente tem que dizer, mas temos que aqui entrarmos a nível do 2016 com uma depreciação que podia estar, falou aqui de saímos de 30% para 45%, a gente tem 50%, corremos o risco de ter mais ou menos até 75%. Julgo que em termos de medida é isso, só que há que encontrar medidas complementares para que os efeitos, principalmente no bolso do cidadão e o impacto dessa medida, ela não se façam ressentir muito a nível do cidadão. Ao não encontrarmos essas medidas alternativas, nós estaríamos aqui a criar condições para que o efeito do encarecimento do crédito poderia levar que as empresas ou as individualidades, no processo produtivo, eles pudessem indexar esse encarecimento ao aumento a nível dos seus produtos finais. O que, em efeito dominó, a gente poderia ter, num futuro breve aqui, uma sequência de encarecimento de produtos. Então, produtos e serviços, porque se a gente não encontrar uma medida que possa contornar ou atenuar isso, esse que continua patente ou continua ainda a pairar essa possibilidade. Pois, e nós estamos a olhar, ou está a analisar na perspectiva do impacto, portanto, no bolso do cidadão. Sim. E se quisermos olhar também, portanto, o impacto que pode ter para os investidores, como é que nós podemos olhar, portanto, este encarecimento do crédito? Não, eu referia-me isso, quando falava dos investidores, dava maior realce às pequenas e médias empresas. Pois. Se tomarmos a estrutura a nível do investimento, a nível de Moçambique, podemos esquecer que, apesar da gente ter aqui os megas e os grandes investimentos, eles são intensivos no que diz respeito ao capital, mas no que diz respeito à absorção da mão de obra, eles não são tão significativos como representam a pequena e média empresa. Logicamente, a primeira ação, em função do encarecimento, muitas dessas empresas podem fazer reestruturação no que diz respeito à mão de obra, pelas possibilidades, poucas possibilidades que ele tem de ir buscar créditos, porque parte significativa de muitas dessas empresas, os seus investimentos, principalmente os custos fixos, eles têm recorrido à banca para que possam ser um ponto de sustentabilidade. Então, isso que me refiro, mesmo a nível de investimento, com o referencial nas pequenas e médias empresas, julgo que ele terá um impacto, porque há que encontrar medidas alternativas para que esse impacto não produza um efeito dominó. Pois bem, doutor Feizal, se durante a fase em que as taxas de referências eram revistas em baixo, alguns setores consideraram, por exemplo, que havia espaço para que caíssem mais, que dizer nesta altura?
Nesta altura, nós esperamos que as taxas de juros, que os bancos comerciais também acompanhem o aumento na taxa de juros. Da mesma maneira que o Banco Central aumentou, a intenção do Banco Central é fazer com que os bancos comerciais também façam este acompanhamento, porque há uma clara intenção do Banco Central de diminuir a oferta de moeda. Esta medida ela pode ser pensada como um plano de emergência, porque, como disse há pouco tempo, a injeção de dólar no mercado cambial não resultou, não teve aqueles efeitos que o Banco Central esperava. Então, vem aqui este aumento na taxa de juros como, mesmo sabendo que pode comprometer os níveis de produção do país para este ano, o Banco Central não teve outra solução senão ir mexer nas taxas de juros e esperar que os bancos comerciais também façam este acompanhamento. É preciso pensar que a taxa de câmbio não parou de depreciar desde a altura que o Banco Central parou de fazer a injeção de dólar. Depois, nós sabemos que somos uma economia extremamente dependente de produtos importados. Recentemente, tivemos o aumento no preço do pão, que é um bem de consumo básico de todas as famílias moçambicanas. Por quê? Porque nós importamos o trigo e a farinha de trigo em dólar. Continuando esta depreciação do metical face ao dólar, não ia demorar muito termos também um aumento no preço de outros bens básicos. Falo, por exemplo, do arroz, que nós compramos da Ásia em dólar, que é um bem de consumo básico de todos os moçambicanos. Falo dos medicamentos, todos nós precisamos deles, também compramos em dólar. Falo dos combustíveis, que ainda não subiram, porque coincidentemente esta depreciação do metical face ao dólar acontece no ano em que o preço do petróleo cai no mercado internacional, mas se esta depreciação não tivesse acontecido nesta altura, certamente que os combustíveis já teriam subido. E nós sabemos que um aumento no preço dos combustíveis acaba carregando consigo um aumento nos preços de todos os demais bens, mesmo que sejam bens que nós importamos da África do Sul. Os bens que vêm da África do Sul são transportados até chegar ao nosso país. E quando o custo do transporte aumenta, então os preços dos bens também vão aumentar. Então esta medida vem como um plano emergencial que tem uma clara intenção de travar esta depreciação, porque se ela continuar, não há dúvida que nós vamos ter um aumento aqui nos preços de uma série de outros bens e com isso a nossa inflação possa aumentar muito neste ano. E se calhar na sequência da sua resposta questionar-lhe se estará, portanto, a atual taxa no nível que possa responder à situação atual do país? Ou poderemos estar numa situação em que, eventualmente, num futuro próximo, possa ser aumentado? Falar da taxa de juros. Exato. Olha, pessoalmente eu disse há pouco tempo que o aumento foi pouco. E o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique se reúne no próximo mês, no dia 16 de novembro do próximo mês. Então, eu acredito que o Banco Central começou com uma variação pequena e vai esperar para ver os efeitos sobre a economia e deu um mês para isso. Acredito que no próximo encontro... Existe a possibilidade desta voltarem a subir, sim. Portanto, voltar a subir? Voltarem a subir, sim. Acredito que ainda vai ser preciso subir um pouco mais as taxas de juros para que os efeitos sejam visíveis. E que impactos é que isso pode criar, diga-se, a nível da banca comercial do país? O Dr. Fazal aqui fazia a primeira ligação imediata que teremos a nível da banca comercial, tomando em referência também que a próxima sessão tem a nível de 16 de novembro. Nós estamos aqui, como disse, um período dos bancos, como primeira medida, será primeiro os efeitos a nível das taxas de juros. Logicamente, aqui há que também tomar em consideração muito por conta do que eu fiz menção. Fiz menção aqui sobre a tendência que tinha dos créditos mal parado, como elas vai comportar e também vai ser determinante como bancos vão ter que posicionar-se. Logicamente, como imperativo, eles terão que aumentar o juro e isso em função do comportamento ou uma sequência lógica de uma decisão tomada pelo Banco Central. Então aqui nós temos eu diria como vasos comunicantes, temos o Banco Central a tomar uma medida que constitui de maneira imperativa que os bancos comerciais elas tenham que tomar medidas como consequências a nível do Banco Central.
Isso poderá fazer encarecer também a taxa de juros, portanto os bancos comerciais vão encarecer. É uma consequência lógica. Isso é uma consequência lógica que nós teremos nos próximos dias, se tomando em consideração, como estava a dizer, mesmo muito por conta de quando é que vai ocorrer a próxima sessão do Banco Central, como uma medida de efetuar a avaliação. Nos próximos, se nós teremos ao nível da próxima semana as primeiras medidas, podemos ter aqui os primeiros aumentos nas taxas de juros já a nível da próxima semana. Pois, e a pergunta que não quero calar, o que é que teria, portanto, originado esta situação atual da economia moçambicana para que o Banco Central adotasse as medidas que está a adotar hoje? Fala especialmente do aumento da taxa de juros. Pois. Essencialmente, o Banco Central tem dois objetivos com esta medida. É conter a depreciação do metical e fazer com que o nível de preços, a taxa de inflação, não aumente muito até ao final do ano. Até o final de setembro, nós tivemos uma inflação acumulada no ano na ordem de 1,5%. Portanto, estou falando da inflação da cidade de Maputo e a inflação do país todo, que é a média da cidade de Maputo, Beira e Nampula. Então, há uma expectativa de que esta taxa de inflação duplique de agora para frente, até ao final do ano. Isto sem cenário de continuidade na depreciação cambial. Então, se este cenário, se nós temos já a ocorrência destes dois fatos em simultâneo, metical em constante depreciação e aumento de preços, então esta medida pode fazer com que a gente chegue ao final do ano com uma inflação de 2 dígitos, o que significa uma inflação acima de 10%. Que é um indicador que nosso país já não está habituado a lidar com eles nos últimos anos. Então, a intenção é clara, é controlar a inflação e fazer com que a taxa de câmbio, pelo menos, pare de sofrer depreciação. Um aspecto importante que se tem também, que não se tem explorado muito, é a questão do aumento da taxa na taxa das reservas obrigatórias. Esta taxa ela significa aquele valor percentual que os bancos comerciais são obrigados a manter como reservas obrigatórias no Banco Central. Isto é aquele valor que os bancos comerciais recebem dos seus clientes, mas que são impedidos de emprestarem a terceiros. O que o Banco Central fez foi aumentar este coeficiente, no sentido de impedir os bancos comerciais que emprestem as quantidades que emprestavam aos seus clientes. Portanto, aqui é uma clara intenção de diminuir o efeito multiplicador da moeda, o que vai fazer com que o mercado sofra esta falta de moeda. Mas a taxa de câmbio seja controlada a partir de agora para frente e o nível de preços também se evita que o nível de preços atinja níveis insustentáveis. Pois, olhando, por exemplo, para a situação cambial, que é caracterizada pela derrapagem do metical face ao dólar, sentiu-se de alguma forma alguma contenção do Banco de Moçambique, portanto, na sua atuação. Não poderia ter, portanto, o Banco Central agido antes, portanto, para tentar minimizar os atuais impactos? Eu julgo, e disse muito bem cá o Dr. Faisal, que essa medida que o banco aplica agora, ou que implementa agora, ela constitui uma medida adicional. Quando refiro uma medida adicional, se tomarmos em consideração que houve uma medida primária, em função do contexto que ocorreu, que consistiu basicamente na injeção de mais divisas no mercado, porque em termos de injeção de mais divisa no processo de procura, isso ia, em certa maneira, estabilizar ou intencionalmente parar o processo de depreciação. Eu julgo que o que está a ocorrer com o Banco Central é em funções de alternativas, julgou que como a primeira medida poderia trazer resultados satisfatórios. Acho que é uma situação lógica que na avaliação efetuada não trouxe o resultado satisfatório, muito por conta da tomada de medida que ela é efetuada agora. Né? Agora, se for-me a perguntar o porquê de tomar depois de vários meses, eu julgo que havia por parte do Banco Central a intenção de primeiro ver como é que ia se posicionar a nível
da depreciação a nível do mercado. Acho que a medida que vem, como disse, sendo uma segunda medida complementar, ela torna-se lógica em função a falta de eficácia ou a falta de resultados desejados na implementação da primeira medida. Eu acho que esses dois fatores têm uma conjugação e, como disse no início, na falta de uma eficácia da segunda, presumo que haja ou aumento das taxas ou que o banco terá que buscar outras medidas alternativas. Mas eu sublinho que aqui, pela necessidade, apesar de saber que o objetivo primário era esse, de tentar criar o processo de encarecer ou reduzir a disponibilidade a nível do metical, a nível do mercado, há aqui também que termos uma medida complementar para podermos evitar que os efeitos complementares possam criar aqui aquilo que na gíria a gente tem tido distúrbios sociais muito por conta dos aumentos do preço. O Dr. Faisal fez menção aqui indicando a questão do aumento que ocorreu a nível do pão, sendo um serviço básico, e caso a gente não tivesse esse contraste que está a ocorrer a nível diria, não do aumento, mas sim da estagnação do preço do dólar, que não criou efeitos a nível da economia, não podemos esquecer que a estrutura econômica do país, de Moçambique, no que diz respeito à indústria, a nível de indústria, ela, diria, não tem referenciais no processo produtivo. Muitos dos produtos que a gente consome, a gente é um importado. A nossa estrutura de indústria, ela é mais, diria, importadora do que exportadora. O que, de certa maneira, também isso pode levar a que o efeito dominó ele tenha consequência muito por conta da aquisição dos produtos e bens que a gente tem como referencial a África do Sul e outros países. E se a gente for agricultura, também fez menção aqui do arroz, que a gente tem comprado a nível da Ásia, mas não podemos esquecer que Moçambique somente ele é autossuficiente em cinco culturas alimentares. E isso pode, em algum momento, sofrer os efeitos do comportamento a nível dos outros países de referência da que a gente vai buscar importação. Considerando a atual conjuntura e, se quisermos, também olhar para as metas de crescimento económico que tinham sido traçadas, portanto, para este ano, como é que analisam, como é que vem? Estaremos à altura de cumprir, portanto, com essas metas inicialmente traçadas? Não. Este aumento na taxa de juros pode definitivamente comprometer a questão do crescimento económico para este ano. Por isso é que o Banco Central só a esta altura foi mexer na taxa de juros, porque o Banco Central mostrou claramente que mexer na taxa de juros era a última medida a adotar. Por quê? Porque, bom, primeiro é que o Banco Central nos habituou nos últimos anos não a subir as taxas de juros, mas sim a baixar. Tanto é que as taxas não subiam já há sensivelmente 3 anos, elas só baixavam. E o Banco Central espera até este momento, porque não era a sua intenção continuar a subir as taxas de juros, ou subir as taxas de juros, mas sim continuar o seu processo de descida. Por que é que o Banco Central espera até este momento, quando podia ter feito antes? Porque o Banco Central sabia que um aumento na taxa de juros, se por um lado controlava a taxa de câmbio, ou iria controlar a taxa de câmbio, por outro lado ia gerar um efeito extremamente negativo no nível de produção do país, exatamente pelos motivos que foram ditos antes. O aumento na taxa de juros encarece o crédito e as empresas ficam sufocadas no sentido de irem buscar mais dinheiro nos bancos para poderem investir. Então, isto faz com que temos aqui o último trimestre de 2015, onde vai se verificar claramente uma redução na capacidade das empresas se autofinanciarem via sistema bancário, o que vai fazer com que o nível de produção das empresas possa sofrer diminuição. Então, esta medida do Banco Central, como disse, ela vem como última solução e claramente o Banco Central também mostra que não queria fazer isto, porque já sabia que ir mexer nas taxas de juros a esta altura do ano comprometeria a meta de crescimento econômico para este ano. Portanto, em termos de taxa de inflação, meta de inflação para este ano, nós ainda estamos dentro dos limites. Podemos ainda fechar o ano dentro daquilo que se projetou para a inflação. Mas
a nível de crescimento econômico, o crescimento fica sensivelmente comprometido para este ano. Pois, Dr. Adelson, como é que olha, portanto, para estas metas de crescimento económico traçadas para este ano, considerando, portanto, a atual conjuntura? Sim, aqui é um aspecto ao qual gostaria de somente reforçar. E disse que, quando o doutor fez algo que faz menção e que faz bem, que aplicar isso sim, ainda, diria, no que diz respeito às metas, ela pode comprometer. Mas também não podemos esquecer que aqui, como medida, o Banco Central fundamenta-se que há que garantir o cumprimento de um programa econômico do governo. Mas um aspecto ao qual eu gostaria de mencionar é os efeitos em função da medida que for tomada. Ainda prevalece aqui o risco da inflação do próximo ano, apesar da medida, porque somente os resultados da atual tomada de medida do Banco Central, ela podem determinar a nível da inflação do 2016. Não está aqui, não constitui um dado adquirido que a medida ela terá como efeito, diria, o controle da inflação, porque o risco ela ainda prevalece. Embora eu não possa dizer com exatidão se a nível deste ano vai comprometer a medida, pode comprometer de maneira significativa os resultados do crescimento econômico, porque confesso que não tenho dados para poder quantificar enquanto se será em termos significativo ou será, em certa maneira, uma ligeira percentagem do crescimento econômico. Pois bem, vamos agora olhar para alguns assuntos que marcaram, portanto, a nossa semana e vamos olhar para, portanto, a área de sociedade. Para si, caríssimo, qual foi o assunto que mais lhe terá marcado esta semana? Bom, nesta semana eu fiquei extremamente satisfeito com a aparente normalização no sistema de fornecimento de energia elétrica e água na cidade de Maputo e nos arredores. Para mim, este foi o fato da semana, no sentido de ter visto esta situação que se gerou há sensivelmente 2 semanas, aparentemente normalizada. Então, quero aproveitar a oportunidade para saudar a todos os funcionários e trabalhadores destas 2 empresas que prestam estes 2 serviços bastante importantes e que nós só damos muito valor quando não temos. Então, sei que tivemos aqui pessoas que trabalharam 24 horas por dia, que ficaram privados da convivência com as suas famílias, que estiveram em cima deste assunto. Quero saudar o seu esforço e devo dizer que este problema, que parecia ser maior ainda, aparentemente, em pouco tempo, ele foi resolvido. Então, para mim, este é o fato da semana e saudo aqui estas 2 empresas que prontamente souberam dar resposta a esta questão emergencial que nós tivemos aqui na cidade de Maputo. E para si, Dr. Adelson, qual é que é como fato da semana em termos sociais? Da semana, na questão da sociedade, 2 assuntos marcaram-me, se permitam. Começar com o primeiro assunto. O primeiro assunto diz respeito ao pronunciamento do Presidente da República no âmbito da Conferência Norte-Moçambicana sobre crescimento inclusivo. Houve, por parte do Presidente da República, um pronunciamento explícito de que a pobreza em Moçambique ela é inaceitável. Eu julgo que, muito por conta de todas as ações que foram desenvolvidas pelo governo nos últimos 2 anos, que o foco central era o combate à pobreza, acho que as evidências, muito por conta da vivência, cada um de nós pode muito bem descobrir que os principais indicadores da pobreza, eles estagnaram. E vindo isso de uma figura da dimensão do Presidente da República, em efeito cascata, ela pode gerar uma pressão nos demais membros do governo para que possam tomar a sério o processo de combate
a pobreza. Isso para mim foi significativo porque não teve aqui o Presidente da República que usar palavras que não refletissem a realidade, foi muito consentâneo com o contexto. Esse é o primeiro aspecto, julgo que foi de extrema importância, porque é muito bom quando a gente vê o alto magistrado, o chefe de Estado, tomar ao público que há situações que não estão boas, isso só implicitamente quer dizer que ações serão desenvolvidas ou deverão ser desenvolvidas para a reversão disso. O segundo aspecto diz respeito a, tomando em consideração o Dia Mundial da Alimentação que celebra-se, o relatório da FAO diz que nos últimos 20 anos Moçambique conseguiu a regressão da fome de 56% para 24%. Eu julgo que, e cumprindo assim um dos que era, usando como referencial o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que é passado, agora temos o Desenvolvimento Sustentável, que fazia parte de um dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, traz aqui, primeiro, enquanto moçambicano, uma satisfação enorme saber que as ações que dizem respeito ao combate à pobreza, eles tiveram em 20 anos, tiveram resultados significativos. Muito por conta da situação, se tomarmos agora a situação que está a ocorrer, principalmente nas zonas semiáridas, que a gente tem quase aproximadamente 138 mil pessoas numa situação de fome, muito por conta da seca, o que mostra há muito ainda por fazer para a reversão, mas julgo que esse dado somente mostra que um esforço, quando ele bem efetuado, ele traz resultados satisfatórios. Então, esses dois assuntos, para mim, foram os assuntos que marcaram de maneira significativa a semana no âmbito da sociedade. Pois vem aí o final de semana desportivo também. Qual é o assunto que encontra, o que elege, portanto, como aquele de grande destaque do final de semana desportivo que chega aí e aquilo, portanto, os assuntos foram acontecendo ao longo da semana? Sim, no que diz respeito à questão desportiva, qualquer análise sobre assunto desportivo, acho que eles não temos como fugir do jogo entre a seleção nacional, os Mambas e a seleção da Zâmbia a nível do CAN interno. Se tomarmos como referência de que diria que embora em termos matemáticos, Moçambique, a nível do CAN e não CAN interno, Moçambique está completamente eliminado. Julgo que aqui resta a única esperança que a gente tem de conseguir um resultado satisfatório a nível de CAN interno. Mas, infelizmente, embora meu desejo seja esse, a gente referar para a história, Moçambique, em termos histórico, não tem nenhuma vitória, principalmente a nível oficial, nos jogos que diz respeito ao apuramento do CAN, quer no CAN interno e quer no CAN regular, a nível da Zâmbia, em termos de eliminação. Mas a esperança, essa existe e presumo eu que partes criativas dos moçambicanos estarão desejosos e focalizados nesse jogo. Poderá ser esta a primeira? Sim, poderá ser essa a primeira vez, muito por conta também do que tem acontecido a nível do campeonato nacional. Se tomarmos em consideração que, diferente do que ocorria há 5 ou 6 anos, há um investimento significativo de certos clubes, o que torna para certas equipas muito mais competitivas, e se nós formos efetuar como referência a análise de Moçambola, julgo que os resultados entre uma equipa baseada no Maputo e uma equipa baseada na província ou Quilimane ou Nampula, o diferencial ele não ocorre como vinha há muitos anos atrás, que qualquer resultado entre uma equipa de Maputo e uma equipa que vinha da província era sinônimo de um resultado satisfatório para a equipa. Agora o diferencial, e o que mostra que tornou-se equilibrado o campeonato no que diz respeito ao foco geográfico, e também isso tem que em algum momento refletir também na seleção de jogadores que é feito, o que é de satisfatório e dá uma boa esperança. Pois, Dr. Feizal, para si em termos esportivos, o que é que marcou a semana? A semana inevitavelmente também será marcada pelo jogo da seleção nacional com a seleção da Zâmbia. A minha expectativa é de que esta semana seja fechada com chave de ouro, uma vez que não temos tecnicamente não temos chances de chegar ao CAN regular, mas uma vitória na Zâmbia penso que já seria
bastante vitorioso para todos os moçambicanos, uma vez que é uma terra em que nós nunca ganhamos. Então penso que se os Mambas conseguirem trazer uma vitória da Zâmbia, será uma grande vitória para todo o país. Podemos não ir ao CAN desta vez, mas temos todo aqui um trabalho interno, agora com a nova federação, no sentido de preparar as próximas seleções e de tal forma que as próximas seleções sejam mais competitivas. Isso passa por fazer um trabalho interno aqui no nosso campeonato, como já foi bem dito. E realmente penso que não era uma boa ideia ir ao CAN com uma seleção com bastantes deficiências. Então vamos fazer um trabalho interno aqui nosso, vamos preparar uma seleção melhor e nos próximos CANs, quem sabe a gente possa aspirar por um lugar bastante vitorioso. Sentiu que o fato de Moçambique não ter nunca vencido a Zâmbia, em cerca de 13 partidas realizadas, apenas ter conseguido um empate, colocou esta semana os jogadores da seleção sob pressão, a equipe técnica sob pressão, na perspectiva de que pode ser que esta seja a primeira vez e que eles tenham que fazer alguma coisa que os outros não fizeram ainda? Sinto que houve uma pressão, sim, mas eu vejo esta pressão como uma pressão boa, porque nós não vamos lá discutir apuramento nenhum. Nós, tecnicamente, já não vamos ao CAN. Então, vamos jogar mais relaxados. Portanto, a pressão vem no bom sentido. Não vamos lá fazer pontos. Vamos lá tentar uma vitória. E se conseguirmos esta vitória, penso que já vai ser muito importante para todos os moçambicanos. E quebramos esta história de nunca termos ganho na Zâmbia. Pois. Dr. Faisal Karsano, Dr. Adelson Raffaele, quero agradecer a vossa presença aqui e este tempo que dispuseram para ajudar-nos a interpretar, acima de tudo, esta decisão do Banco de Moçambique, portanto, de aumentar as taxas diretórias como uma resposta à depreciação, portanto, do metical e também a possibilidade do aumento geral de preços em função, portanto, desta medida. Muitíssimo obrigado, desejo a continuação de boa noite e um bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Pois. Seguimos, portanto, com a nossa noite informativa e vamos agora até Nampula. Residentes do bairro de Namutekeliwa, unidade comunal Amílcar Cabral, na cidade de Nampula, estão privados do fornecimento de água há sensivelmente 3 meses. Para adquirir o precioso líquido, os moradores são obrigados a procurar fontes alternativas de abastecimento de água, como furos e poços em outros pontos da cidade. Os residentes da unidade comunal Amílcar Cabral, no bairro de Namutekeliwa, queixam-se de interrupção no abastecimento de água fornecida pelo Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água FIPAG. Aqueles revelaram que o precioso líquido não jorra nas suas torneiras há sensivelmente 3 meses. Meses atrás, quando eles trouxessem fatura, faltando 2 dias para trazer a fatura, davam água. Agora, esses 3 meses, torneiras estão a cancelar, já não sai mais água. Até jardim, as flores estão a morrer. É triste, lamentável esta situação. Dizer a verdade, anda aí à volta sensivelmente há mais de 3 meses que a água não jorra nas nossas torneiras. E as faturas são aquelas que não param de vir com preços extremamente exorbitantes. Quando é hora de reclamar, deram-nos o endereço que é o gestor da área, sei lá assim que se trata, mas quando contactamos o fulano nunca está disponível para nos dizer algo, pelo menos para nos explicar de facto o que é que está acontecendo. A situação está a trazer enormes constrangimentos aos moradores que são forçados a procurar fontes alternativas para obter água. Estamos mal, estamos a pedir socorro para quem tem direito. É difícil, os empregados vão-se embora com este calor. Os jardins estão a secar, até podem ir ver ali na minha casa. Tudo seco. Já se fala que há problema da própria água, há problema de albufeiras que estão vazias, mas eu não sei se de facto é isso. E só se fala desta rua. Mas lá mais ao fundo, a água jorra nas torneiras. Agora não sei o que é que está a acontecer. Temos meios de locomoção, temos ido à FIPAG, temos a FIPAG, que é o posto de venda lá abaixo, e levamos com os nossos meios de transporte, e é assim que nós vivemos. Temos que cada dia comprar água. Cada dia estamos a trocar de empregados, porque não aguentam todos os dias tirar água. Nos últimos anos, entre os meses de agosto e dezembro, até o início das chuvas, a cidade de Nampula tem registrado restrições no fornecimento da água, com alguns bairros a ficarem completamente privados daquele líquido vital.
A albufeira da barragem de Monapo, que abastece a cidade de Nampula, está a registrar desde agosto passado baixos níveis de reserva de água. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, FIPAG, procura gerir e controlar a situação para que a pouca quantidade de água chegue aos residentes daquela urbe até a próxima época chuvosa. Castigo Costa, diretor do Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água em Nampula, explicou que os níveis do precioso líquido estão a baixar na albufeira desde o passado mês de agosto. Neste momento, o FIPAG desenvolve ações por forma a assegurar que a reduzida quantidade de água chegue a todos os consumidores até a próxima época chuvosa. Os níveis da albufeira já começaram a baixar e a partir do finais do mês de agosto começamos a ativar as medidas da gestão da albufeira. Portanto, já não podemos produzir os 40 mil metros cúbicos que são necessários para a cidade e temos que reduzir para permitir que as pessoas tenham água até a próxima época chuvosa para 25 mil metros cúbicos, ou seja, estamos a trazer aquilo que é a metade do que é necessário. Daí as restrições de fornecimento em algumas zonas. Marrere, Natequeira e Mutauanha são apontadas como zonas cuja situação é crítica. O FIPAG procura minimizar o problema com a construção de furos e pequenos sistemas. Contudo, Costa acredita que a construção de outras barragens poderá ser a solução para este dilema. A nossa albufeira tem uma capacidade de 3,8 milhões de metros cúbicos e a cidade de Nampula precisa de 1 milhão e 100 metros cúbicos por mês. Portanto, não podemos levar 1 milhão e 100 por mês para esta capacidade, senão ficamos numa situação de não conseguir levar o mínimo necessário para a cidade. Daí a necessidade de aumentar a capacidade da própria fonte. Portanto, a partir de outras fontes alternativas, neste caso outras barragens, que os estudos foram feitos para pelo menos adicionar mais 8, 12 milhões de metros cúbicos para aquilo que é necessário agora. O FIPAG conta com cerca de 32 mil clientes, dos quais 47 industriais, 29 mil domésticos e 2.900 instituições. Saímos agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir.